Bom, agora o que nós queremos é garantir que o usuário ele possa visualizar as tarefas, né? Então, quando nós temos essa tela aqui, o usuário vai autenticar, vai estar autenticado no sistema, e nós queremos que seja apresentado para ele, nessa tela, as tarefas da mesma forma que está aqui nessa lista, né? nesse modelo de exemplo que nós temos, né? Um título, um input com o botão de adicionar, uma listagem com os botões de excluir. Então nós vamos fazer isso primeiro de forma estática, para depois buscar esses dados na Firebase. Então vamos começar montando essa estrutura. Vamos abrir o index e vamos colocar esse conteúdo, então, logo abaixo do menu de navegação, né? Então aqui desse menu de navegação que nós criamos, logo abaixo dele, nós vamos colocar aqui um container fluid. E esse container fluid vai ter primeiro um H1, né? um H1 com uma margem top lá de 4, né? Dando um espaço que eu vou chamar de minha lista de tarefas. E depois eu vou colocar então uma linha com aquele menu, botão, aquele input, aquele formulário para adicionar elementos. Então eu vou colocar uma linha e dentro dessa linha então eu vou colocar um input. Esse input é do tipo text, ele vai ter um ID que eu vou chamar ele de new item, porque eu vou precisar dessa informação depois, né? Então o ID e o name dele eu vou chamar de new item. Essa informação eu vou precisar depois para buscar o valor desse item. Ele vai ser um form control, né? E ele vai também ocupar 5 colunas e vai ter uma margem de 2 no lado esquerdo para afastar um pouquinho ele do lado esquerdo do sidebar, para não ficar grudado no sidebar. Vou dar um espaço então, né? E também vamos colocar aqui um placeholder de escrito um texto ali, nova tarefa. Bom, essa é a primeira característica que nós teremos. E depois, então, nós vamos colocar um botão logo ao lado. Então, um botão. Esse botão é da classe BTN Primary. Ele é um botão, vai ser um botão azul, né, com aquela cor primária do Bootstrap. E eu vou colocar também uma margem dele de 1 para dar uma afastada do input, o margin left de 1. E vou colocar aqui o valor adicionar. Então vejam que com isso nós já temos o título e o botão sendo adicionado aqui do lado com o fundo branco, né? Não queremos mudar nesse fundo e mantendo as funcionalidades que nós já tínhamos. Agora nós vamos querer colocar então uma lista ali, né? Então nós vamos colocar uma UL aqui, logo abaixo desse botão, uma UL, e essa UL ela vai ser do tipo list group, vai ser muito parecida com a lista que nós já criamos antes, né? Então ela vai ser uma list group e ela também vai ser uma list group flush, porque ela vai ser bem parecida com a lista que nós já tínhamos criado para fazer o sidebar. Mas eu vou precisar aqui de um ID para ela, porque depois eu vou precisar alterar o conteúdo dessa lista e vou chamar ela de item list, a lista dos itens. Essa item list vai ter alguns elementos ali. Eu vou colocar um elemento, agora por enquanto, que eu vou chamar de atividade 1, que vai ser um list group item. E o que ele tem? Ele tem um display flex, ele vai estar ali com um display flex e vai estar com esse. Eu quero que os dados fiquem. Primeiro eu vou deixar ele apenas com um list group item, assim. E vou gravar aqui dentro uma atividade 1. Eu vou colocar logo depois um botão da class btn, e vou também colocar btn primary, e vou escrever aqui então excluir neste botão. Eu vou colocar atividade 1 e atividade 2, porque depois nós vamos alterar isso. Então vou colocar essa informação assim. Agora, quando eu for visualizar, eu tenho aqui o botão de adicionar e as duas atividades, né?
as duas atividades sendo colocadas. Esse botão ficou fora porque eu devo ter colocado ele numa div errada. Então vamos voltar no código. Eu tinha que ter fechado essa div aqui antes. Então deixa eu trazer essa div para cá. Salvar, vamos atualizar novamente. Mas ainda não vai estar com a cara que eu quero. Porque vai ficar guardado aqui, ó. Vai ficar grudado essas duas informações. O que eu vou fazer então é colocar essa informação dentro de um display flex e colocar um display flex com space entre esses elementos, com space between, justificando esses elementos com espaço entre eles, né? Então, nós vamos justificar o conteúdo dele com o space between. E para isso, nós não precisamos nem criar uma classe JavaScript para ir, uma classe CSS, porque o Bootstrap já nos fornece. Então é só eu colocar aqui um display flex nesse elemento e colocar aqui um justify content between. Posso colocar isso nos dois elementos de LI. E vou verificar como ele se comporta. E ele se comportou de um jeito não muito esperado, porque ele quebrou a linha aqui, né? Deixa eu verificar aqui. Continua quebrando linha. Vamos ver o código. Display flex, justify content between, mas não é no botão que eu quero colocar essa informação, né? Essa informação ela vai ficar no LI, então ela vai ficar aqui. Não é o botão quem tem essa informação, mas é a lista, o elemento, né? O list item que tem essa informação. Um salvo. E agora sim, vamos voltar aqui, atualizar. Então nós já temos aqui a atividade com o botão associado a essa atividade. Eu até podia diminuir um pouco a largura disso, colocar dentro de uma coluna, né? Mas dá para nós deixarmos assim por enquanto. Pronto, já temos o formato de como a gente quer que se comporte essa tela. Na próxima etapa nós vamos criar uma coleção de dados dentro da Firebase e poder acessar esses dados a partir do carregamento dessa página.